E agora vamos chamar, então, podemos chamar, finalmente, o nosso entrevistado, né, da noite do programa, João Brant, cientista político, pesquisador em comunicação e cultura e secretário de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil, né, da SECOM, e que também como ele define no perfil no Instagram, pai do Nino, da Clara e do Gil. João, boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui, eu sei que você está com a agenda muito lotada, mas é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Eu que agradeço, Eliara, o convite, prazer também estar com você, boa noite. E nós estamos aqui, então, de alguma forma, de novo, no olho do furacão, né? Nós sempre estamos no olho do furacão, enfim. E eu gostaria de começar a entrevista pedindo para você falar um pouco dessa iniciativa, né, inédita da Secretaria de Políticas Digitais, que chega no momento, né, quando o governo Lula assume, no momento pós como nós estávamos dizendo aqui, esse esquema, né, de uma realidade paralela, esse ecossistema de desinformação, todo esse processo de desinformação que se consolidou muito fortemente no Brasil nesses últimos anos, né? Então, a Secretaria chega num momento aí muito, muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouco desse cenário e um pouco dos grandes desafios, né, que vocês encontraram e estão encontrando, e também as perspectivas aí de ação. Legal, Eliara. Bom, aqui eu vou direto, então você me corta se você quiser, porque essa pergunta ela é um gancho para, basicamente, o que aconteceu entre dezembro de 22 e julho de 24. Na transição desse governo, acho que ficou claro que nós temos um problema que é os últimos 15 anos, eles mexeram com as bases, com as estruturas do ambiente informacional, ou seja, do espaço em que a gente produz, distribui, consome informação, e com impacto muito significativo na democracia e na realização de direitos. A gente viu na pandemia, por exemplo, como a desinformação afetou a saúde pública, né? Como pessoas morreram por conta de desinformação. Então, eu acho que essa constatação era, temos um problema, precisamos enfrentá-lo, precisamos de um locus para fazer isso. A Secretaria de Políticas Digitais foi constituída na SECOM com a missão de olhar para o problema no curto, médio e longo prazo. Então, olhando muito mais, inclusive, para a discussão de médio e longo do que de curto. Entendendo que uma parte desse problema tem que ser enfrentado no varejo, respondendo e enfrentando legalmente aqueles que promovem uma desinformação ilegal, mas que uma parte da conversa tem a ver com médio e longo prazo. E aí veio uma agenda do que a gente se dispôs a fazer, do que a gente tem feito, que eu acho que vale a pena compartilhar. Essa agenda, ela parte de uma leitura de que a desinformação não pode ser resolvida numa tacada só, né, numa bala de prata. Até porque ela é fruto de uma confluência de fatores, e o que mudou nos últimos 15 anos significativamente para que ela tenha crescido e tenha se tornado um tema que a gente não falava em fake news em 2010. Alguém vai falar, bom, a desinformação existe desde os gregos, desde a Bíblia, bom, existe, mas por que a gente passou a falar com tanta atenção a partir aí da metade da década passada? Porque o modus operandi das plataformas digitais, ele tem uma série de consequências positivas, no sentido de incluir gente no debate público, mas também uma série de consequências negativas. E essas consequências negativas, elas têm a ver com a lógica de um modelo de negócio. Nós tiramos a organização do debate público da mão dos jornalistas e colocamos na mão de engenheiros e programadores, dizendo para eles assim, vai lá e maximiza o engajamento, faz com que as pessoas passem o maior tempo possível nas plataformas, interagindo de forma mais ativa possível com as plataformas, jogando, criando conteúdo, porque esse é seu objetivo. E isso eles sabem fazer. E eles sabem fazer porque você começa a aprender com um círculo vicioso a partir do comportamento anterior das pessoas. Então, você sabe o que mantém ela na plataforma
e o que afasta ela da plataforma e começa a entregar para ela, então, cada vez mais o que ela quer. Bom, se o problema-chave é esse, e a nossa leitura é de que o fator que modificou realmente nos últimos 15 anos foi esse, então você precisa atuar em duas direções. Uma é atenuar os efeitos desse problema do modelo de negócio. Como é que você faz isso? Com proposta de regulação e com algumas políticas específicas que corrijam os problemas que ele criou. Por exemplo, o jornalismo perdeu muito dinheiro com esses novos arranjos. Né? A publicidade foi atraída para plataformas digitais que não entregam de volta o jornalismo, vamos dizer assim. Então, você precisa pensar políticas de sustentabilidade. Mas também você precisa pensar em como é que você cria resiliência na sociedade. Então, uma parte da agenda foi entrar com ações fortes na área de educação midiática, junto com o MEC, e poder avançar nessa agenda numa direção em que você fale, tá bom, a despeito do que estiver acontecendo no ambiente informacional, do ponto de vista da oferta, eu preciso que a demanda seja qualificada. Eu preciso que as pessoas estejam preparadas para lidar com esses problemas e cada vez mais fortalecidas na sua cidadania. Então, quais são as frentes que a gente abriu? Então, uma parte é a regulação de plataformas, regulação de IA, e aí esse debate vai e vem. Tem horas que parece que vai ser aprovado no Congresso, mas daí tem recuos, mas a gente está vendo, hoje o presidente Lula deu uma declaração muito significativa na direção de afirmação da necessidade dessa agenda avançar. Depois, na regulação de IA, esse tema é um temaço, porque nós estamos tendo uma modificação muito significativa, a gente pode falar depois. As plataformas deixando de ser curadoras de conteúdos de terceiros e passando a ser elas mesmas responsáveis editoriais pelo que elas entregam, pelo que o cidadão consome, então isso impõe uma série de obrigações novas. Você tem, então, essa agenda de regulação. Outra agenda é política pública, política de sustentabilidade do jornalismo, política de educação midiática, política de ciência e tecnologia, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação nessa área. Hoje nós estávamos lá no NCTI definindo alguns termos, porque nós estamos querendo avançar. Hoje já teve um lançamento importante agora do MEC, que está aberto até agosto, um edital PET, para que as universidades concorram e montem núcleos de integridade da informação, mas também nós estamos vendo as ações junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Já teve um anúncio importante de ações conjuntas CNPq, CAPES, IBICT, FINEP e IPEA. Então, aqui tem uma agenda também de ciência e tecnologia. E, finalmente, uma agenda de proteção de direitos. Aqui a principal ação nossa tem sido, junto com o Ministério de Igualdade Racial, nós estamos para lançar um plano de comunicação antirracista, é uma agenda importante para nós. De toda forma, além desse conjunto de políticas públicas, você tem coisas que você precisa fazer diretamente, como governo. Então, uma parte é expandir a comunicação pública, expandir, portanto, a rede da EBC em relação à rádio e televisão. Nós estamos fazendo isso em parceria com as universidades federais e institutos federais e com universidades estaduais, e isso tem um potencial, pelas assinaturas feitas nos acordos, de triplicar a rede de rádio da EBC, duplicar a rede de televisão, e você tem uma ação de conjunto de governo, uma ação integrada de governo para enfrentar a desinformação em relação à vacinação e saúde pública. Essa é uma ação junto com o Ministério da Saúde, com a AGU, MJ, CGU, MCTI e, talvez esteja faltando alguém aqui, mas um conjunto de entes de governo que estão atuando juntos para enfrentar a desinformação em relação à vacinação. Finalmente, você tem uma frente, então eu falei de regulação, políticas públicas, ações diretas de governo, você tem uma frente de ação internacional. Aqui é onde a gente tem pautado o tema no G20, o G20 pela primeira vez pautou esse tema, nós estamos reunindo e vai sair em setembro uma declaração ministerial que vai ter essa agenda. Nós estamos com ações específicas incidindo na ONU e na Unesco. A ONU vai lançar em setembro também o Pacto Digital Global, onde o governo brasileiro tem contribuído para fortalecer essa pauta, e nós estamos também avançando com bilaterais, com a Alemanha, Reino Unido, França, e tem ações específicas aqui com o Chile que estão sendo desdobradas, além de uma agenda com o Mercosul. Então você tem um conjunto de 4 eixos de ação e dentro desses eixos políticas específicas para enfrentar o problema.
Então, acho que aqui te dei uma resposta longa, mas para tentar dar conta de qual é o caminho que a gente acha que ilumina o enfrentamento desse problema. Sim, não, mas uma visão panorâmica excelente, e em relação a essas 3 agendas, me chamou a atenção um ponto inicial que você coloca, de situar, né, esse processo de desinformação nos últimos 15 anos. Mas, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que isso se consolida especificamente no Brasil, né? Nós temos aí talvez uma janela de 7 anos, que isso se consolida fortemente no Brasil, né? Essa é uma pergunta, né? Como é que está o Brasil nesse cenário de desinformação no mundo? Porque me parece que o Brasil é, de fato, se é que eu posso dizer, uma vitrine, né? Me parece que o mundo está sempre de olho no Brasil, porque o que vivemos aqui nos últimos 6 anos, né? Eu localizaria 6, 7 anos, foi de fato uma experiência, um laboratório de desinformação, né? Um laboratório de produção de uma realidade paralela, muito, muito efetiva a experiência, né? Uma experiência muito efetiva. Me parece que isso de alguma forma, chama muito a atenção, né, do espectro da extrema-direita mundial, sobretudo, principalmente a partir do resultado eleitoral de 2022, né, porque, de alguma forma, a entrada do presidente Lula, ou seja, esse outro projeto, né, que toma, enfim, que ganha as eleições, que conquista as eleições, ele interrompe um pouco essa tendência de crescimento, de uma grande consolidação desse ecossistema de desinformação. Eu queria que você avaliasse um pouco como é que você vê, então, essa posição do Brasil em relação ao mundo e do mundo em relação ao Brasil. Eu sei aí da pauta, né? Eu tenho acompanhado a pauta do G20, que está excelente, né? Com muitas agendas importantíssimas. Então, eu queria que você situasse um pouco para a gente aí essa discussão. Tá, eu acho que primeiro explicar por que eu falo em 15 anos. Eu falo em 15 anos porque há uma modificação que a gente pode datar aí do 2009, 2010, primeiro, os smartphones se tornam populares e as plataformas assumem o lugar central de organização do debate público, ainda que, claro, convivendo com outros meios de comunicação. Mas a gente vê uma tendência, e no Brasil essa tendência se consolida na década de 2020, de que as pessoas consumam informação fundamentalmente por redes sociais. E isso significa que, mesmo que, obviamente, o jornalismo continue atuando como produtor de informação inicial, primeiro que você começa a confundir jornalismo sério com caça-cliques e falsos sites jornalísticos que servem para fazer propaganda política, e segundo que essa mediação, essa distribuição está feita pelas redes sociais e não com acesso direto. Mas é óbvio que no Brasil isso acontece mais forte a partir, eu acho que 2014, 2015, e aí com o crescimento de uma rede que passa a usar a desinformação para disputa política e para ganhos financeiros. De fato, o Brasil, eu acho que inclusive pelo uso sistemático aí do WhatsApp, e nesse ponto ele é diferente de vários países do norte global e muito semelhante a países do sul global. Ele conseguiu casar uma série de condições que fizeram que ele se tornasse um laboratório, como você falou, muito importante da extrema-direita. E a extrema-direita como principal disseminadora de desinformação, especialmente desinformadora, vamos dizer assim, profissional, né, de desinformação. Eu acho que o mundo inteiro entendeu isso, viu o Brasil como esse laboratório, claro que não sente, não entende, mas é engraçado porque às vezes você conversa com outros países e vê uma preocupação deles grande em relação a coisas que para a gente soariam pequenas, porque a gente viu essa máquina funcionar a todo vapor, especialmente nas eleições de 2018 e chegando nas eleições de 2022, e construindo ondas de desinformação que foram afetando a confiabilidade da população no seu próprio sistema de votação, que eu acho que é uma das questões mais graves, pelo que ela significa em termos de você mexe não só com os jogadores, mas com as regras do jogo.
né? Então, quando você ataca não só os jogadores da democracia, mas as regras da democracia, você está mostrando o seu nível de descompromisso com o sistema democrático. O mundo também nos entendeu como um laboratório de resistência, e entendeu isso por vários motivos, tanto a própria eleição do presidente Lula foi entendida assim, mas eu acho que a gente pode ver os debates que a gente tem participado no último ano e meio, em que a gente leva essa agenda que eu estou colocando aqui para vocês, eles também veem o Brasil como um país que está, pelas ações do TSE e pelas ações, o TSE lidou diretamente nas eleições, mas também pelas ações do Poder Executivo, pela disposição do Poder Legislativo em levar adiante a discussão de projetos de lei nessa direção, como um ator muito relevante. Hoje, essa perspectiva que a gente está falando aqui, sobre promoção da integridade da informação, é uma perspectiva que está em discussão na ONU, a partir da proposta do secretário-geral, a perspectiva que está em discussão na OCDE, e é uma perspectiva que está em debate eu diria, entre os principais países do mundo. Então, essa perspectiva multifacetada, olhando, a Unesco é um ator-chave nessa história, como um ator que lida com comunicação e informação no sistema ONU, e a gente sabe que a maneira como isso vai avançar no cenário internacional depende um pouco da capacidade desses atores também em mover essa agenda. Há hoje uma disputa, nós vimos a notícia triste de Stanford fechando um centro de referência no estudo sobre desinformação por pressão das plataformas e da extrema-direita americana. Então, eu acho que a gente precisa entender que há uma disputa sendo travada, tanto nos cenários domésticos como internacionais, que é bastante importante a gente acompanhar. Eu vou pegar o gancho do que você falou da integridade da informação. Eu gostaria que você explorasse esse conceito para nós um pouco mais, porque é um conceito relativamente recente, né? O que significa, o que ele traz, o que ele engloba, enfim. Bom, integridade da informação é, digamos, a agenda positiva que afirma o direito da sociedade estar bem informada para sua tomada de decisões e o direito da sociedade receber informações confiáveis, consistentes e precisas. Veja, nós não estamos falando de algo informação por informação, nós estamos dizendo no conjunto. E isso dialoga com o direito à liberdade de expressão e acesso à informação, que está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse direito, portanto, essa lógica de que a integridade da informação precisa ser protegida e promovida, ela é uma leitura do artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e ela passa a ganhar e exigir uma ação e uma estrutura de governo, de governos e de organismos internacionais e compromissos muito relevantes. Eu recomendo a quem tiver interesse a ler um documento que foi publicado agora, tem um mês mais ou menos, pela ONU, chamado Global Principles for Information Integrity. Então, Princípios Globais para a Integridade da Informação. É um documento que demarca esses princípios globais e tenta colocar atribuições para os diferentes atores envolvidos nesse jogo, que eu acho que são bastante relevantes. Ótimo. Vamos pegar mais um gancho do acesso à informação, né? Nesse cenário de desinformação, e aí eu acho que foi muito importante, né, a sua fala sobre a questão do boato, né, de que mentiras sempre existiram. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque ele, de alguma forma, contribui para tirar um pouco a dimensão, o peso do que é, de fato, esse sistema de desinformação, né? Nós não estamos lidando com mentiras nem boatos, eu acho que isso é preciso ficar bastante claro, né? Nós estamos lidando aí com algo muito bem estruturado, orquestrado, organizado, enfim, né, que tem uma dinâmica. Então, acho que é muito, muito importante essa perspectiva também que você traz. Então, nesse sentido, né, eu queria que você colocasse um pouco para a gente como é que fica a questão do direito à comunicação, a questão do acesso à informação. Você citou aí a questão das eleições, né, de como esse processo impacta, né, as eleições e como impactou, por exemplo, durante a pandemia, né, nós vimos aí a desinfodemia
no Brasil de forma bastante nítida, bastante clara, né? Então, como é que esse sistema, o ecossistema, como é que essa organização, essa desinformação sistematizada impacta, né, esse direito, que é um direito tão importante porque marca outros direitos humanos fundamentais, né? O direito à comunicação. Queria que você refletisse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, como eu estava falando, o direito à liberdade de expressão inclui o direito de acesso à informação. A ideia de você receber informações e opiniões de qualquer natureza. Portanto, a ideia do pluralismo e da diversidade, ele está obviamente incluído aí. A ideia da confiabilidade da informação era um tema mais polêmico, eu diria, porque, em geral, ele era discutido à luz de propostas regulatórias que colocavam na mão do Estado uma definição de verdade. A gente viu alguns casos disso na década de 70, 80 aparecendo. Mas houve uma modificação relevante dessa perspectiva pela compreensão de que você não pode. Se você está vivendo um ecossistema poluição informacional brutal, que faz com que a população tenha dificuldade de reconhecer o que é fake e o que não é. A gente viu uma pesquisa, inclusive, da OCDE essa semana, que mostra que o Brasil é um dos que mais tem dificuldade de reconhecer, significa que você tem um problema para a democracia e para o próprio direito da população estar bem informada para a sua tomada de decisões. Então, essa perspectiva, quando a gente fala do direito à comunicação, ele é o direito de receber informações e o direito de se expressar. E acho que a gente precisa pensar a questão da liberdade de expressão e do acesso à informação nessa complexidade, entender como é que a desinformação em massa e criada com dolo e dano, né? Ou seja, com intenção de gerar um impacto ruim e, na verdade, gerando danos ou potenciais danos à população, ela precisa ser combatida. Ela não pode ser naturalizada. Agora, esse combate não faz sentido que ele seja um combate no varejo. Eu preciso combater as ações organizadas e preciso criar sistemas, obrigar as plataformas a atuar para mitigar os efeitos problemáticos da desinformação. Não se tornando controladoras do conteúdo alheio, mas estabelecendo mecanismos em que você vai criando freios e contrapesos e arranjos, vamos dizer assim, compromissos sistêmicos que você pode assumir como plataforma e que te geram um compromisso maior com, por exemplo, não permitir a circulação indiscriminada de conteúdo ilegal. Né? Uma parte da desinformação já é ilegal. Parte da desinformação ela já está prevista em lei porque ela se combina com outros fatores. Ela é fraude, por exemplo. Hoje a gente vê, para dar um exemplo bem claro do que eu estou falando, hoje a gente vê publicidade em plataformas de redes sociais contendo fraude a rodo. Por quê? Porque elas não são responsáveis por aquele conteúdo, porque elas não criam nenhum dever de devida diligência, ou seja, de ter mínima checagem sobre se aquele conteúdo é fraudulento ou não. Isso não pode continuar acontecendo. Eu não posso fazer com que a vitrine, que é uma rede social como o Instagram, seja usada sistematicamente para fraudes e que afetam o direito das pessoas. Isso já é ilegal e isso deveria ser combatido pelas próprias plataformas. E nós vemos aí uma ação também reiterada, né? Eu acho que o Brasil viu alguns exemplos aí ao longo dos últimos meses, por exemplo, a ação das plataformas contra o PL 2630, por exemplo, né? Ou no caso do dono do X, que, enfim, fez uma série de questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes. Então, nós vemos essa ação, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso que você já mencionou de outras vezes, essa ação das plataformas contra os Estados nacionais, né? Qual que é o perigo disso, de fato, para a democracia, né? Para o funcionamento democrático. E aí nós já estamos quase encerrando, infelizmente, a última pergunta. Tá bom. Eu acho que, assim, as plataformas, elas têm o direito de atuar na defesa dos seus próprios interesses. Agora, seria melhor que elas atuassem sobre isso de forma transparente. Que as pessoas pudessem saber, por exemplo, o tamanho do lobby que as plataformas fazem
para impedir qualquer tipo de regulação sobre o seu negócio, interessadas no próprio negócio. Acho que é justo? É justo, faz parte do jogo, mas faz parte do jogo as pessoas saberem que isso acontece, porque senão parece que a gente está lidando com vítimas, não tem vítima nessa história. Segunda questão é quando elas interferem diretamente no debate público, buscando usar o seu canhão para distorcer e gerar viés no debate público. Acho que foi o que o Elon Musk fez, e especialmente isso é grave, acho que por 2 motivos. Primeiro, porque é uma instrumentalização de uma plataforma com enorme poder de mercado. Segundo, porque ela se dá não pelo interesse específico contra um agente específico, mas contra as regras do jogo, contra as leis brasileiras. Então, essa dupla, eu diria, um duplo ataque. Um ataque diretamente à legislação e instrumentalizando a sua plataforma, que era para ser uma plataforma que não deveria se meter diretamente ou editorialmente na política dessa forma. Agora, a gente está vendo, o Elon Musk acabou de anunciar doação e apoio explícito ao Trump, e acho que não surpreende, mas isso significa que quem usa o Twitter, o X, tem que saber que está usando uma plataforma que está declaradamente se colocando de forma enviesada no debate público. Agora, ela faz isso ainda que ela faça isso de forma explícita, os instrumentos que ela usa para isso não são necessariamente explícitos. Então, de repente você começa a receber um tipo de conteúdo que você não sabe bem por quê, e você não percebe que você está num processo de manipulação do debate público. Então, acho que é bastante grave quando a coisa chega nesse ponto mesmo. Infelizmente, como eu disse, já estamos encerrando, né? Agradeço imensamente a sua participação, João, foi excelente, né? Agradeço a gentileza de estar aqui com a gente no nosso programa e passo aí para as suas considerações finais. Muito obrigada. Não, obrigado, Eliara. Acho que eu falei bastante, mas era também uma tentativa de dar uma visão de conjunto, entender o que está acontecendo, e me parece que espaços como esse são super importantes para a gente poder falar. Então, fico feliz com você estar com esse programa agora, na TV GGN, Desinformação e Política, porque eu acho que você está... eu sou suspeito para falar, mas acho que você está falando de um tema absolutamente vital para a democracia. Sem dúvida. E seguimos. Muito obrigada. Obrigado, um abraço para ti. Boa noite, abraço, tchau. A entrevista que vamos chamar agora com o jornalista, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, né, o professor Eugênio Butti, que é também superintendente de comunicação social da USP e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog. Eugênio Butti é autor de vários livros e um dos mais expressivos pesquisadores sobre comunicação, informação e superindústria do imaginário. E é exatamente sobre esses temas que conversamos com ele que vamos agora trazer para vocês. É um prazer muito grande tê-lo para essa entrevista, né, para trazermos aí uma reflexões tão importantes sobre esses temas da ordem do dia no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eliara. Eu que agradeço aqui e é sempre, para mim, uma alegria e uma honra falar com vocês. Bom, eu gostaria de começar essa entrevista trazendo uma reflexão ou explorando um pouco esse conceito de superindústria do imaginário. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, para o nosso público, um pouco sobre esse conceito. Olha, de forma bem resumida, bem rápida, esse conceito procura se referir a um fenômeno que é a existência de uma relação mais do que industrial, superindustrial, entre as multidões que se valem dos recursos digitais e essas enormes plataformas, que são empresas avaliadas em mais de 3 trilhões de dólares, o que é quase 2 vezes mais do que o PIB de um país do tamanho do Brasil. Essa relação é superindustrial pelo seguinte:
não existe aí, na perspectiva que tem me parecido cada vez mais nítida, uma relação de consumo. Normalmente, as pessoas imaginam que estão nas plataformas consumindo, entre aspas, uma imagem, um texto, como se diz, conteúdo. Não é essa relação estabelecida, pelo que me parece cada vez mais óbvio. A relação é de produção de linguagem, de produção de signos. E, para isso, o chamado usuário é, na verdade, o operário do imaginário. Ele é quem confecciona com o seu olhar e com a sua atuação os signos que são massificados, distribuídos. A gente tem a impressão de que isso é algo que já vem pronto, mas não é verdade, porque o signo só está pronto quando ele estabelece significação. Para que isso ocorra, é preciso que exista sentido naquela proposição imagética, sonora, ou mesmo textual. Essa proposição ganha sentido com a atuação de quem está olhando. São os olhantes do imaginário, assim como existem os falantes da língua. Só que esses olhantes estão produzindo sentido para uma grande plataforma ou para um conglomerado monopolista, e são conglomerados monopolistas globais que ganham dinheiro em cima disso. É um valor que se realiza, é um valor que se materializa. De onde vem a fortuna dessas plataformas? Elas vêm exatamente desse público olhante, desse público leitor, desse público que confecciona sentido e que se torna alvo de publicidade, se torna alvo de estratégias de propaganda política, de propaganda partidária ou de propaganda de outros serviços. Por isso é que eu tenho dito que isso aí não é uma relação de consumo, é uma relação de produção, e é a relação de produção que fabrica o imaginário, mas numa escala mais do que industrial, é uma escala superindustrial, uma escala que só é possível quando a gente entende que a pessoa, quando imagina que está se divertindo, está trabalhando para confeccionar o sentido. Eu queria pegar o gancho, então, agora, da desinformação. Como é que nós situamos a desinformação nessa superindústria? De várias formas, mas uma delas que eu poderia expor assim, de pronto, é a seguinte: o discurso mais comum é de que a desinformação é espalhada, disseminada por máquinas, por robôs e por pequenos estúdios que nunca aparecem, que atuam nas sombras, que confeccionam essas mensagens, esses memes, esses filminhos de TikTok e que saem por aí caluniando pessoas, espalhando mentiras, como é conhecido. Mas é essencial a gente levar em conta que o agente de propagação são pessoas de carne e osso que, fisgadas pela emoção ou por um sentimento de repulsa, de ódio, por alguma forma de raiva, se engajam e passam isso adiante. Essa exploração do sentimento é inseparável da superindústria. E a exploração do sentimento é que leva as pessoas no discurso em voga, a compartilharem, como se diz. Elas vão compartilhar conteúdos. Na verdade, elas estão trabalhando para interesses que não dão as caras. E trabalham para isso
fazendo essa disseminação que se imagina espontânea, que se imagina militante, e, no fundo, essa forma de compartilhamento ou de difusão é também uma forma de trabalho gratuito, e podemos dizer até mais, uma forma de trabalho de alguma base de escravização, porque a pessoa desenvolve uma espécie de dependência das recompensas que essa atividade lhe rende, que são recompensas afetivas ou recompensas que sinalizam que ela tem popularidade junto de alguma roda, junto de alguma turma, e isso traz uma sensação de prazer para essa pessoa. É um mecanismo de vício, bem descrito já em vários trabalhos, em várias pesquisas. Isso é um trabalho gratuito, enfim, que as pessoas desavisadas estão fazendo e beneficiando interesses, beneficiando, inclusive, a finalidade de lucro. Nas grandes plataformas, nesses conglomerados monopolistas globais, há uma coincidência entre o lucro econômico e o lucro de dividendos políticos, partidários. Elas fazem dinheiro com esse fluxo de olhar e de pessoas e, ao mesmo tempo, atendem a uma finalidade que tem a ver com manipulação da propaganda ideológica. Nós podemos pensar, então, tomando aí, refletindo sobre essa superindústria, refletindo sobre essa configuração, né, mundial do Brasil, mas mundial também, nós podemos pensar na desinformação, então, como um projeto de poder, um projeto de poder político, ou um produto desse projeto de poder, né? Ou um alicerce desse projeto de poder. Como é que nós podemos pensar, avançar um pouco mais nessa reflexão, Eugênio? Olha, Eliara, a pergunta é excelente, uma pergunta sensível e, ao mesmo tempo, arguta, porque é disso que se trata, mas é difícil fazer a passagem analítica por aí. Porque, sim, eu diria, nós estamos numa era em que a desinformação é poder. Eu tenho dito isso. É um lugar comum, e a gente escuta em toda parte, que informação é poder, mas isso não é verdade. No tempo que nós vivemos, o poder é a desinformação. Quem consegue liderar as ondas de desinformação adquire uma posição de liderança, uma liderança obscurantista, mas nós temos dezenas de provas de que é assim. Portanto, a desinformação é poder. É a desinformação que erige organizações e formas de ascendência de certos expoentes sobre grandes massas do público. Então, aquele que consegue, de alguma forma, extrair vantagem das ondas de desinformação, consegue também adquirir uma posição de poder. Às vezes, até vai para posições-chave de poder no mundo. O recente debate do Donald Trump com o Biden nos Estados Unidos mostrou isso. De um lado, sim, a julgar pelas reações do próprio Partido Democrata dos Estados Unidos, o Biden se mostrou recalcitrante, hesitante, às vezes confuso, e para muita gente ele não é mais o
candidato ideal para o Partido Democrata para disputar essa eleição. Tudo bem, estamos falando de algo que cabe a esse segmento da política dos Estados Unidos avaliar. Mas o que mais chama atenção é a quantidade de mentiras que Donald Trump contou e sustentou ao longo do debate. Entre muitas outras, a ideia de que as eleições que consagraram a vitória de Joe Biden teriam sido eleições roubadas, o que é uma barbaridade. Não há nenhuma sustentação para esse tipo de afirmação. E é incrível como Donald Trump se dedica a sustentar esse tipo de assertiva, que é, nesse caso, a respeito da ideia maluca de que houve um roubo nas eleições, mas é também a respeito de muitas outras histórias fraudulentas. E é incrível como isso aporta para ele posição de poder. Desinformando, ele consegue uma posição de poder. E a gente vê a mesma coisa em várias outras partes, inclusive no Brasil. É incrível o que há de desinformação sobre a criminalização do aborto, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de não punir o usuário de droga, e sim o traficante. É incrível a quantidade de desinformação sobre questões de saúde pública até hoje. A gente nota que quem desinforma e quem é competente na tarefa de desinformar a sociedade ganha lucro com isso, nesse caso, lucro político. Desinformação é poder. Muito bem. Nessa perspectiva, então, e pensando aí a desinformação sistematizada ou numa fabricação organizada, ou num ecossistema, né, também organizado, ela tem capacidade corrosiva contra a democracia, ela tem capacidade de minar a democracia, de impactar o funcionamento dos Estados? Tem sim. Essa é uma área, vamos dizer, que seja uma das páginas das nossas discussões recentes. É uma das páginas de difícil assimilação por muita gente, porque muitos dizem assim: como pode haver prejuízo para a democracia se o que está prevalecendo é a vontade da maioria do povo ou de uma expressão de grande parte da sociedade? Ora, a democracia é isso, é a vontade da maioria, ou é o peso da vontade de uma grande parcela sobre a definição final da vontade da maioria. Isso é democracia. Não importa se essa maioria ou se essa grande parcela estão decidindo a partir de premissas inconsistentes, premissas infundadas. Não importa se a decisão é equivocada, o que importa é apenas que a decisão seja expressão da vontade da maioria ou da vontade de uma parcela grande que, somada a outras parcelas, pode se tornar maioria. Isso é uma descrição parcial do que é a democracia. A democracia é, sim, a expressão da vontade da maioria, ou a combinação de vontades de grandes parcelas formando uma maioria, mas a democracia é também, e aí no sentido liberal do termo, a democracia é também o respeito aos direitos e às garantias individuais, os direitos das minorias, os direitos de setores não majoritários de existirem, de serem respeitados na sua condição, e assim por diante. Democracia, portanto, não é apenas o regime em que triunfa a vontade da maioria. Democracia é também o regime que respeita
a dignidade e os direitos das minorias e das pessoas individualmente consideradas. Esse balanço é a democracia. E isso é aceito por muitas correntes diferentes. Eu repito, esse é um conceito de bases liberais da democracia. É um conceito respeitado. Nós não podemos dizer que é democrática uma ordem que, a partir da vontade de uma certa maioria, massacra as condições de existência de minorias ou de pessoas fragilizadas. Se nós voltarmos no passado, nós veremos que algumas ditaduras contavam com o apoio da maioria, e elas não eram menos ditadura por isso, elas eram ditadura da mesma forma, e precisavam ser chamadas de ditadura da mesma forma, não porque elas não representassem a maioria, mas porque elas massacravam os direitos das minorias. Então, se nós temos uma ordem que avança a partir da conformação efêmera de maiorias, e nesse caminho são atropelados os direitos das pessoas individualmente consideradas ou os direitos de minorias, nós temos uma ordem que está sacrificando os fundamentos da democracia. É algo que parece ser um contrassenso. Como é lesivo à ordem democrática a prevalência da vontade da maioria? Ora, de muitas maneiras, porque a prevalência da vontade da maioria é uma das partes da democracia, mas o respeito aos direitos das pessoas e das minorias é outra parte da democracia. Se essa mentalidade começa a ganhar adesão, começa a mover uma corrida para perseguições, para intimidações, nós temos aí um mecanismo que vai corroendo aos poucos os fundamentos da democracia. Vamos pensar na questão ambiental, por exemplo. Se a democracia, num determinado momento, apoiada numa circunstancial ou numa passageira, ou mesmo numa mais duradoura vontade da maioria, começa a esvaziar as funções de proteção do meio ambiente que cabe ao Estado, nós temos uma corrosão da democracia. Se uma decisão majoritária, efêmera ou mais duradoura, dá bases para um movimento no Estado, no governo, de negligenciar a educação, que é o direito que as crianças têm à educação, nós temos uma corrosão dos fundamentos da democracia. E eu poderia dar vários outros exemplos. Isso vai estragando, vai corrompendo, no melhor sentido da palavra, o funcionamento regular do Estado democrático de direito. E é como se o Estado, com o tempo, fosse desaprendendo a operar as coisas que lhe cabem operar. E aí o Estado vai se tornando ineficiente na observância e na garantia de direitos fundamentais ou de atendimentos que são fundamentais para a dignidade humana. Nós temos que ter cuidado nesse sentido, porque, sim, esse furor passional de uma posição radical, de uma posição extrema, que faz pouco das funções de garantia dos direitos, vai estragando a democracia, porque vai levando a democracia a deixar de entender quais são as funções das instituições de Estado
quando se tem em vista o atendimento, o fortalecimento, a observância de direitos fundamentais. É o que nós temos visto em vários países e vimos, em grande medida, isso acontecendo no Brasil. E esse atropelo dos direitos, né, ao qual você se refere, não se evidencia, né, nesse sistema de desinformação, nessa fabricação de desinformação, e acho que aí no Brasil, pelo menos no último ano, nos últimos 2 anos, vimos aí vários exemplos, né, o mais recente, acredito que foi a tragédia, né, no Rio Grande do Sul, quando houve ali novamente uma pandemia de desinformação. Eu queria, Eugênio, resgatar um ponto que você abordou também aqui no GGN, quando fizemos em 2022 uma série de programas para discutir comunicação e desinformação. Você falou da questão do pertencimento para discutir, para refletir sobre essa, eu diria, adesão das pessoas, né, a várias narrativas de desinformação. Eu gostaria que você resgatasse um pouco esse ponto, essa discussão, essa reflexão sobre a questão do pertencimento e como é que ela se relaciona, né, com essas narrativas de desinformação ou com essa fabricação de desinformação. Isso, Eliara, você está pondo interrogações aqui que são difíceis e são sumamente necessárias. Elas são necessárias porque elas dizem respeito a uma consciência que os coletivos na democracia devem desenvolver e devem encorajar. Mas elas são difíceis, ao mesmo tempo, porque elas demandam conjugação de níveis diversos de olhar, combinados, de tal maneira que aquilo que parece oculto se manifeste. Isso é uma das grandes dificuldades do nosso tempo, porque os discursos dominantes, e mais do que isso, a forma dominante dos discursos, precisa ser algo que funcione em 10 segundos, em 5 segundos. O pensamento abstrato é quase uma interdição nos nossos tempos. E se uma questão demora muito a ser explicada, ela perde aderência. Isso tem muito a ver com a forma da comunicação nas plataformas sociais. Não é por acaso que triunfa aí aquilo que não pensa, aquilo que não elabora, que não tem abstração, que não precisa do encadeamento de argumentos lógicos. Triunfa aí apenas a sensação momentânea. Logo, a política, que é a negação da política, tem mais chance. O que é a negação da política? A negação do diálogo racional sobre fatos objetivos. Você deu o exemplo do que houve no Rio Grande do Sul. E ali era impressionante, porque no começo daquela triste situação, daquele drama, no termo adotado por Sérgio Abranches, socioclimático, porque era um drama climático, mas ao mesmo tempo um drama que vitimizava pessoas mais vulneráveis, portanto, um drama socioclimático. No começo, houve muita desinformação sobre a inviabilidade de fazer doação, porque o governo federal estaria parando caminhões com doações nas estradas, o que não era verdade. Mas durante um tempo isso prosperou. Depois, quando isso se mostrou completamente inviável, fraudado, os próprios setores que espalhavam essas notícias começaram eles mesmos a fazer campanha de doação, porque sentiam que havia uma demanda na sociedade de ajudar de alguma forma.
E aí esqueceram que eles mesmos diziam que os caminhões iam ser barrados e tal, e passaram a fazer campanhas de doação. Uma das características dessa desinformação que fica oculta é que ela não tem linha de coerência. Os responsáveis por isso podem dizer A hoje e dizer B amanhã, sendo B a negação de A, e isso não os incomoda de maneira nenhuma, porque eles não têm compromisso com a memória, compromisso com uma linha coerente de atuação, não precisam dar explicações, não precisam explicar por que mudaram de posição da noite para o dia. Isso é parte desses mecanismos que mascaram a desinformação e os fundamentos que nos levam a atuar de uma forma ou de outra. É um período realmente muito difícil. Eu não sei, Eliara, se eu respondi a sua pergunta, mas você, por favor, me corrija aqui. Sim, eu acho que fechamos aí uma reflexão importante, né, para situar, porque, como você disse, são vários aspectos, né, de fato, mas sim, acho que nós fechamos. Infelizmente, estamos já caminhando para o final da entrevista, né? Ficaríamos aqui mais algum tempo, mas para fechar, eu gostaria de pensar com você, perguntar a você, enfim, trazer essa reflexão. Se nós temos, eu não sei se é a palavra mais adequada, mas temos antídotos para isso, para essa configuração, para esse sistema, para essa construção, para essa fabricação. A comunicação compreendida aí de uma forma, de fato, constitutiva, de uma forma mais macro, ela seria um caminho possível, um antídoto possível, né, para esse ecossistema, para esse sistema de desinformação? Não sei se eu estou complicando mais as questões, mais as reflexões, enfim. Não, você não está complicando de forma alguma. Eu acho que é uma pergunta pertinente e necessária também, porque existem os antídotos. A Unesco, a ONU, têm desenvolvido projetos e mantido um esforço muito louvável na direção da educação midiática, de esclarecimento desde o início da atividade escolar das crianças, ensinar as crianças a conviver com essas ferramentas e com a inteligência artificial que pode lograr efeitos inacreditáveis com o intuito de desinformar, de confundir, de manipular as pessoas. De outra parte, os esforços de regulação, que também passam em alguma medida pela ONU, porque tem uma dimensão de multilateralismo nessas conversas, também desempenham ou podem desempenhar um papel de grande relevância. Nós podemos inibir práticas lesivas à fé pública e ao esclarecimento por meio de regulação e de legislação. O Supremo Tribunal Federal, mas mais especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, tem adotado certos protocolos que podem ser bem, eu diria, bem eficientes nessa missão de combater a desinformação e sem resvalar em momento nenhum pela censura. A censura é inaceitável, segue sendo inaceitável. Mas, vamos lá, não existe a liberdade de expressão do Twitter, o ex-Twitter, né, o X. Não existe liberdade de expressão de um grande conglomerado monopolista global. Pode existir, isto sim, abuso de poder econômico. A liberdade de expressão é um direito da pessoa humana, não é um direito dos conglomerados. Nesse sentido, o esclarecimento, o bloqueio ao abuso do poder econômico, ele pode ajudar muito.
nas sociedades democráticas em que existe regulação dos meios de comunicação, a incidência da censura é menor. Onde não existe uma boa regulação, a incidência da censura é maior. Há caminhos que não têm nada a ver com a censura, que podem produzir um bom ambiente regulado, como todo o mercado é regulado, de todas as mercadorias, todas as substâncias, e isso não traz nenhuma restrição à liberdade de expressão e à livre iniciativa, muito ao contrário. Então, eu acho que a educação, o esclarecimento persistente, alguma regulação e alguma legislação pode ajudar muito no combate à desinformação que tem gerado tanto estrago no nosso tempo. Bom, infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a sua gentileza de participar conosco, né, desse começo do nosso programa, que é também uma iniciativa para pautar esses temas, para colocar esses temas de uma forma ampla, né, para promover, fomentar o debate que é tão necessário. Agradeço muito e fique à vontade para fazer a sua colocação final. Ora, Eliara, eu só agradeço, mando saudações a todas as pessoas que estão aqui. Espero que minhas palavras, minhas reflexões tenham alguma utilidade para o interesse público que vocês representam e desejo sucesso para o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigada.